Ele falou, se não for um negócio de 100 milha, pra mim não funciona. Não, pô, porque eu já batendo lata, eu já tô aqui, pô. Tem que ser pra ficar, pra parar de trabalhar mesmo, pô. Né? Você vê, aqui, nesse prédio nós temos um freezer, né, Lê? A gente ficou parado, mas mesmo assim vendeu, e vendeu bem. Então, 1% dá emprego para os 99%. Então, mesmo que seja uma quantidade mínima de otimismo, os que tem que ser otimista tem que ser os empresários, cara. Né? E você tem que ter esse caminho para você avançar, cara. Porque o mercado ele não tá fácil, nunca foi, nunca vai ser. Né? Nós temos que fazer com que uma situação específica seja positiva, cara. Porque a gente sabe o custo de funcionários, o custo de mercadoria, impostos. E, cara, eu acho que esse é o assunto do podcast, já estamos gravando. Eu acho que é desenvolver isso. Tema do dia: empreendedorismo na prática, inovação, modelo de negócio, construção real. Nosso convidado é Israel Matias, é o fundador e idealizador da RapChef. Calma. Não? Fala. Não, ainda não. Agora. Desculpa. Eu vou começar, aí depois é você. Tudo bem. Tamo junto. Valeu. Como que é isso aqui? Cara dele. Bate bola. Não tô entendendo, porra. Estamos começando mais um 360 Talks, o nosso podcast, onde a gente conversa com quem está construindo negócios de verdade, enfrentando o mercado, risco e execução. Eu sou Luiz Eduardo, mais conhecido como Du, e eu estou aqui com... Agora sim, Alex Terras, né? Alex Terras. Obrigado, Israel, por aceitar e estar aqui conosco. A gente nem segue o que está escrito aqui, cara. Eu convidei o Israel porque o Israel é um cara espetacular. Eu conheci o Israel faz pouco tempo, mas é difícil me convencer. E ele convenceu com a paixão que ele tem pelo negócio dele, pelo quanto ele acredita no negócio. E eu acho que o Brasil precisa de empreendedores, o mundo precisa de pessoas assim, com propósito, com paixão. E eu acho que ele vai trazer essa mensagem aí e ficar mais palpável o que é o empreendedorismo na veia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Du. Boa tarde, Alex. Boa tarde. Eu que agradeço pelo convite. Realmente é uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. Falando um pouco do meu negócio, falando um pouco ali da expectativa de mercado, essa paixão que nós empreendedores temos que ter, que movemos o Brasil, né? Você é uma pessoa incrível, que acreditou no projeto, acredita, e eu tenho certeza que a gente vai evoluir muito nesse podcast e vamos poder ali auxiliar você aí que está assistindo o podcast para estar tendo umas ideias, tendo uma visão dentro do mercado. A gente tem um pouquinho de conhecimento e a gente pode ajudar vocês aí com as coisas que nós vamos estar falando. Então, fica aí no podcast, assiste até o final para você aprender também como você ter essa visão e acreditar, porque nós somos feitos de esperança, né? De otimismo. Então, não deixe que nada externo prejudique a vontade e o sonho que você tem, que só você sabe o valor que você tem. É isso. Esse daqui é um episódio que ele é essencial para empreendedores, investidores, criadores de negócios e as pessoas que querem entender como transformar ideia em operação real. A bola tá dividida hoje. Tá, não, vocês têm... Dividida. A gente precisa se entender. Vocês estão cara. empolgados, pô. Vocês estão empolgados. Tá escrito Du aqui, ó. Du é você. Du sou eu. Por isso Oi, estão prazer. confundindo. Pô. Não tá mutante. Não tô Não tá confundindo. mutante. Israel, acho que antes de tudo, quem era você antes desse empreendedorismo aí? Eu vou falar, eu era um garoto da periferia, da Coab, Totônio Vilela, filho de mãe vendedora e pai corretor de seguros do interior. Meu pai era do interior de São Paulo, que com 11 anos colocou o primeiro chinelo nos pés, mas sempre com um sonho muito grande. Então ele
realizou o sonho dele de empreender. Ele tinha um bar ali em Higienópolis, na Rua Sergipe. Minha mãe, vendedora na 25 de março, de linhas. Mas sempre me educaram, né? Sempre me deram uma educação muito boa, sempre me incentivaram a estudar. Muito cedo eu comecei a fazer inglês. Vai uma dica aí, pessoal, faça inglês, coloquem seus filhos, que isso vai fazer uma diferença muito grande na vida de vocês. Eu falo por mim. E eu era um garoto normal, cara, que gostava de empinar um pipa, de rodar peão, jogar bola, que fui convidado por livre e espontânea vontade do meu pai aos 13 anos a morar com ele, que meus pais eram divorciados. E meu pai tinha uma lanchonete. Foi quando iniciou minha carreira ali de trabalho com meu pai. Meu pai era um bar muito simples, com 5, 6 funcionários. E eu comecei ali atrás do balcão, vendendo café, vendendo pinga, vendendo coxinha. Era um ambiente muito familiar. Sou muito grato a tudo que meu pai ensinou. Infelizmente ele não está mais entre nós. Teria muito orgulho, mas graças a Deus ele pôde ver o meu crescimento. Então a gente tem o sonho, né? Quando criança, de ser alguém. Mas eu nunca pensei na minha vida em ser empreendedor. Desde pequeno eu gostava muito de estudar, jogar bola. Então o mundo foi me moldando. Até que um dia eu tinha a oportunidade, em 2001, de morar nos Estados Unidos. Eu fui convidado por uma amiga da minha mãe, de morar nos Estados Unidos, e meu pai falou que eu não ia sofrer na América, e que com a minha inteligência, com tudo aquilo que eu já demonstrava, eu tinha condições de abrir meu primeiro negócio sozinho, sem precisar ser explorado, né? Que nem naquela época, há 25 anos atrás, a gente tinha essa visão. Eu tinha um tio meu que morava em Londres, e esse tio sofreu muito. Minha mãe sempre falou que ele cavucava barranco, né? Uma expressão. Né? Então meu pai falava, não, você não vai para lá fazer isso não. E aí com 17 anos eu já tinha um carro, porque eu comecei a trabalhar com 13. Então eu fiz curso no Sindicato de Hotéis e Restaurantes, no João Dória Júnior, ali no Largo da Roche. Comecei a trabalhar fazendo bico de garçom, de barman, de manobrista. Eu tinha um amigo meu, César, que ele tinha aqueles valet de manobra, e eu nem tinha carta ainda, mas eu já sabia dirigir, e ele me contratou, muito amigo, ele era cliente do meu pai no bar, e eu trabalhei na pizzaria Brás, não sei se pode falar, mas estou falando lá. E nessa época eu não tinha nem carta, eu já fazia meus bicos ali, e aí comecei a juntar um dinheirinho. Com 17 anos, no terceiro colegial, eu comprei meu carro. Então eu era o único aluno da escola que eu ia de carro para a escola, porque eu já, desde 13 anos, eu comecei a trabalhar, então eu consegui juntar uma grana. Escola pública, estudei ali no Colégio de São Paulo, no Parque Dom Pedro. E aí com 17 anos eu abri meu primeiro restaurante. Meu pai me incentivou, me ajudou, eu vendi meu carro, comprei esse restaurante na Rua General Jardim, na Cerqueira César, ali do lado do Mackenzie. E ali eu vi uma oportunidade. E o negócio foi tão próspero com a minha administração, com 17 para 18 anos, que com 19 anos eu abri o segundo restaurante. E não foi que eu quis abrir, foi uma questão muito engraçada, que eu tinha um gerente, Rodrigo, do Banco do Brasil. Ele chegou em mim e falou assim, cara, foi até meu restaurante, a gente comprou de um outro dono, e ele chegou no meu restaurante com um contrato, com 300 mil reais nesse contrato, em 2002, falando, olha, eu queria falar com o dono, com o novo proprietário. Seu pai tá aí? Porque eu tinha uma cara de menino, né, cara? Até hoje eu tenho. Não corta não, hein? O convidado sempre tem razão aqui. E aí, cara... Você não vai ser mal educado, né? E aí, cara, eu com 17 anos, 18, abri meu primeiro restaurante. E aí esse gerente, depois de um ano, chegou me ofertando esse dinheiro. E aí eu fiz as contas e falei, pô, como assim, cara? Você vai me emprestar 300 mil? Naquela época, teve uma época aí muito boa, em 2002, 2003, que era a época do BNDES, era dinheiro à vontade, né? E aí eu consegui tirar proveito. Com esse dinheiro eu abri mais 2 restaurantes. E aí fui abrindo, cara. Fui abrindo restaurante, fui abrindo. Esse mundo de restaurante me trouxe muita oportunidade, eu ganhei muito dinheiro. Consegui realizar um sonho de praticar hipismo, né? Pratiquei hipismo durante 12 anos da minha vida. Não pratico hoje por questão de tempo e do meu filho que nasceu, porque o hipismo é um esporte que você tem que se dedicar muito, né? Então eu estou segurando, agora que ele vai fazer 5 anos eu vou voltar a praticar o esporte. E eu consegui ali ter uma vida muito confortável até 2015,
quando a minha falta de visão, de interesse pelos meus restaurantes e uma decisão errada tomada, eu investi numa churrascaria dentro de um shopping e acabei quebrando. Acabei perdendo ali em torno de 2 milhões de reais em 2015, há 10 anos atrás, 11 anos atrás. E aí modificou, cara. E aí eu tive que me reinventar. Então eu fiquei ali num período de 2, 3 anos me recuperando, sem grana praticamente para nada, bolando ali como que eu ia voltar para o mercado, e apareceu a ideia de fazer comida congelada. Era um movimento ali 2017, 2018, estava começando. Criei uma empresa de comida fitness congelada, que não vingou porque era só fitness, mas ainda assim foi um sucesso, mesmo que não tenha dado certo, porque teve muita recepção e graças ao resquício dessa empresa, muitos clientes começaram a me procurar. Pô, cara, você deveria fazer comida normal, sua comida é muito boa, seu produto é muito bom. E foi quando eu tomei a decisão de voltar a fazer comida congelada em 2019. E aí começou a Rap Chef. Então, pré-Rap Chef foi isso, né? Foi restaurantes, uma vida muito simples na periferia de São Paulo, sem muitos sonhos. Não era um garoto que eu tinha sonhos. Só fui ter sonho mesmo com 15 para 16, depois da adolescência ali. Eu comecei a trabalhar com meu pai. Então, até ali eu só vivia mesmo. Era futebol, bolinha de gude, bicicleta e por aí vai. E nos Estados Unidos, o que você fez? Você chegou aí? Cheguei, morei nos Estados Unidos durante 6 meses. Lá eu conheci uma pessoa. Para os Estados Unidos eu fui mais de 20 vezes, né, nesse período de 2005 que eu comecei a ter sucesso, até 2015. Teve uma época que você pagava as contas do... Não sei se vocês lembram, quando começou as milhas. Uhum. Vocês lembram disso? Sim. Então, algumas bandeiras aceitavam pagar boleto com milhas. Então, você pagava lá, por exemplo, eu pegava 50 mil reais de milhas do meu restaurante, de boleto, pagava no cartão de crédito, ganhava mais 30 dias e ganhava 50 mil milhas, cara. E nessa época eu tinha uns 5 restaurantes. Então, eu pagava 200 mil reais de boleto e não cobrava nada. Não sei se era algum erro de cálculo deles, mas eu sei que eu cheguei aí no final de semana para Miami e na sexta e voltar no domingo, de tantas milhas que eu tinha porque elas expiravam. E eu, devido a esse conhecimento, eu acabei indo para os Estados Unidos em 2018 para 2019. Fiquei 6 meses lá. Conheci um rapaz numa empresa e ele me pediu uma orientação para ajudar ele ali no salão. É uma rede grande de restaurantes. E ele pediu para uma orientação para mim. E aí eu descobri que nesse restaurante eles trabalhavam com comida congelada. E aí eu fui entender de comida congelada. Foi quando eu tive a ideia de montar a primeira empresa de comida fitness. Junto com esse negócio. Foi aí que começou a nascer o Rap Chef. Foi aí que começou a nascer o Rap Chef. E aí, cara, eu montei essa empresa e eu tinha um sócio que queria montar restaurante lá e eu falei, não quero. Esse amigo meu é um chefe muito famoso em Miami. Hoje ele presta serviço de catering. Então, o que ele faz? As pessoas contratam ele para servir pequenos jantares ou almoço, grupo de 10, 20, 30 pessoas no máximo, um high ticket. E ele tem um restaurante lá que ele só usa para produção e ele me disponibilizou para morar lá e produzir e ter um restaurante lá e a gente dividir os custos. E eu acabei não aceitando porque eu vi a oportunidade no Brasil. Porque eu pesquisei sobre comida congelada e eu vi que uma empresa de marmita congelada recebeu 300 milhões de reais de investimento. Aí você fala, cara, como é que uma empresa... Pô, eu sei fazer comida congelada. Eu estou prestando um serviço para uma empresa de comida congelada. Eu sou formado em gastronomia, sou formado em letras, fiz faculdade na Ibero-Americana, fiz faculdade na Embi Morumbi. Pô, eu sei fazer isso, cara. Não, tá errado isso. E aí eu resolvi voltar. Não, eu já ia para ficar um período mesmo, voltei pro Brasil. Nesse período eu tinha um restaurante no Ipiranga. E aí um amigo meu, que jogava bola comigo, pediu para eu vender as marmitas na empresa dele. E eu falei, cara, eu não quero mexer com comida congelada, cara. Não quero.
Não, pô, sua comida é muito boa, vai lá, meu diretor quer que você coloca lá, quer que você vende lá. Então essa empresa chama Grupo TV1, na rua Piacás. Foi a minha primeira empresa. E aí, um certo dia, esse diretor me liga, de tanto esse meu amigo que jogava bola comigo me pedir, e eu falava que não ia, eu fiquei uns 3 meses falando que não ia vender, porque eu tava numa fase muito difícil, cara. Pô, eu tinha quebrado, sabe? Nunca tinha passado por aquilo. Eu vim um moleque pobre que, pô, depois dos 18 anos até os meus 20, até meus 32 anos, eu só tive ascensão. Então eu realizei o sonho de ter carro. Na época eu tinha aquele Evoque Prestige, que era um puta carro, blindado. Eu tinha 7 restaurantes na Paulista, na Radoc Lobo, na Alameda Santos, na Rua Oscar Freire. Para você que não conhece, são uma das melhores regiões de São Paulo. Viajava para os Estados Unidos, que nem eu viajava para a praia, porque eu tinha muitas milhas, que eu usava muito pontuação. Então eu consegui ter muita coisa boa. E de repente essa minha falta de se dedicar de fato àquilo que eu estava construindo, o hipismo me tirou. O hipismo tem uma frase, pessoal. Você que está assistindo aí, que quer fazer hipismo. Se você é milionário, pode ter certeza que você vai ficar rico. Se você é rico, você vai ficar pobre. Entendeu? Essa é uma frase muito comum no hipismo. Porque é um esporte que você se dedica tanto, que você quer você vive aquilo. E eu acabei deixando na mão dos outros o que de fato aconteceu foi que se você não gerencia, as coisas se perdem, foi o que aconteceu. E aí, com esse conhecimento, esse diretor me ligou, depois de uns 6 meses de tanto insistir pra mim, cara, me ligando, pedindo, falou, cara, você põe aqui, se não der o volume que você quer, aí eu pago a diferença. E aí, nessa empresa, a minha meta era vender 500 refeições. No primeiro mês, eu vendi 1.700 refeições. E aí, ali, com 3 meses, eu tinha 5 empresas vendendo 6.000 refeições por mês. A oportunidade estava batendo Cara, lá. Cara, e é incrível que a oportunidade batendo e eu recusando. E nesse período, eu montei um outro restaurante, depois de ter montado 20 restaurantes, porque eu não comprava um restaurante funcionando, bonzinho ali dando lucro. Eu comprava restaurante quebrado, transformava esse restaurante em um restaurante lucrativo e vendia eles. Eu tive a proeza de, depois de 20 anos, montar um restaurante que foi uma merda. Foi o pior negócio que eu já fiz na minha vida. Do zero. Cara, eu não acreditava. Essa questão do psicológico, da aceitação, porque você contou a história e aí você está num ponto que foi quando você deu aquela tropeçada, eu preciso me erguer. E o psicológico, a permissão nossa de eu só estou fazendo coisa errada, parece que a gente vai entrando numa bola e que limbo, né? Tudo vai ficando pior. Fica reativo também, né, o negócio, né? Você já tem uma experiência ruim, né? Então a carga, acho que a energia também interfere, né? Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que sim. Mas se eu for avaliar, não sei qual que é a crença de vocês, eu sou muito crente a Deus. Se eu for avaliar, eu tive muitas oportunidades de abrir outros restaurantes com pessoas que me procuravam, porque sabiam da minha história. E parecia que Deus não queria, cara. Deus não deixou. Deus falou, você vai por esse caminho, filho. Você não vai por o que você quer, não é o que você quer. E foi o que aconteceu. Eu não fui... eu não queria abrir eu não queria fazer comida congelada. Eu fui convidado por uma pessoa que me insistiu para vender na empresa dela. E aí, assim eu fiz. Veio a pandemia. Foi nesse período. Aí já veio a pandemia. E aí eu falei, putz, e agora? Como é que eu vou fazer? As pessoas começaram a pedir para comer em casa. Continuei vendendo. Aí um amigo falou, olha, eu não posso vender sua marmita na minha casa? Eu falei, pode. Mas eu não criei. Uma pessoa pediu e quando ele pediu, ele começou a ganhar dinheiro vendendo pelo iFood. Eu falei, o cara tá ganhando dinheiro, isso é uma oportunidade. Aí eu criei um modelo de negócio. Para o cara vender, a gente chama de modelo home. Eu não trabalho mais com esse modelo. Porque foi muito bom na pandemia. E aí, esse cara começou a ganhar dinheiro, aí eu criei um modelo. Aí um amigo meu que fazia feiras de negócios me convidou para participar de uma feira de negócio virtual em 2021. E eu falei que não ia participar, que eu não queria. Mesmo assim, ele pegou meu material sem a minha autorização, colocou no site e foi uma transformação. Porque quando isso aconteceu, eu vendi nesse evento que estava programado. Ele falou,
Coloquei você lá, você vai fazer, tem mais de 200 pessoas interessadas. Eu vendi 70 franquias em um dia, no valor de R$20 mil na época. Que mudou toda a minha história, que mudou totalmente a minha história. Eu falei, puta, olha... Mudou o foco, né? Mudou o foco. Aí você começa a ver, eu não queria vender comida congelada. Eu não queria pôr na empresa, eu não queria fazer... Você entendeu? No final você foi arrastado pra lá. E aí eu fico, pô, cara, eu tive oportunidades. Até esse meu amigo pediu para eu morar nos Estados Unidos, me ofereceu um salário absurdo lá, de $2 mil por semana, numa época que eu tava totalmente sem renda. Tinha algumas coisas, né? Sempre tive, nunca quebrei. Sem falar de perder apartamento, perder carro, essas coisas, nunca aconteceu comigo. Mas eu tive oportunidades mais certas, com muito mais certeza. E eu mesmo assim, eu não queria, e foi acontecendo isso, entendeu? Então por isso que eu falo que Deus que falou, não, você acha que você quer isso, mas você não quer não. Porque se você for parar para analisar o trajeto, cara, é incrível. Que bom que eu tô podendo contar isso aqui, viu? E para você aí que tá lutando, né, cara, acredita em Deus, cara. Deus vai mudar a sua história. Deus vai fazer você prosperar. Porque todos nós somos merecedores de ser prósperos, entendeu? Ou a energia que você acredita. Né? Então, faça isso, acredite que você vai dar certo, cara. Eu também acredito que é independente da religião. Mas Sim, se sim. você não tiver fé, crença, você tá um passo atrás de quem tem. Tem uma coisa muito certa, né, cara? Se você não acredita, você já está perdendo. Sabe por quê? Se você acredita e você trabalha para isso, se quando você morrer tiver algo a mais, você tem a chance. Sim. Se você não praticar coisa boa, quando você morre, você tem uma certeza que você não vai ter segunda chance, entendeu? Então, pode ser que exista depois, o pós-vida, eu prefiro correr pelo que pode ser, entendeu? Porque se não fizer, eu sei que eu não vou ter. Então, eu vou me arriscar, entendeu? Então, assim, começou e a gente começou a vender ali as franquias, os licenciamentos. E aí foi um sucesso. Né? Em 3 anos nós vendemos 500 modelos desse. Mas depois da pandemia, para 2023, comecinho de 2024, as pessoas começaram a voltar para os seus trabalhos, 2023 mesmo. Então aquela ascensão que a gente teve de vendas também teve a queda, porque as pessoas já deixaram de vender pelo delivery, porque voltaram para suas funções, voltaram para os seus empregos. Mas no período ali foi muito bom pra gente. Eu acredito também que nesse momento a economia foi quando a gente pegou o resultado daqueles 3 anos passados, né? Sim, também. A economia caiu bem. Então, a questão mesmo de restaurantes, de comida, diminuiu, porque as pessoas... Na pandemia foram fechados 30 mil bares e restaurantes só em São Paulo. Que quebraram, mudaram de dono, porque quebraram, entendeu? Sim. Então, faz parte do negócio, né? Mas mesmo assim, mesmo que tenham diminuído essa galera que estava vendendo por delivery, eu tive a ideia de fazer um outro modelo. Que aí as pessoas começaram... Quem estava dando certo, estava dando muito certo. Aí pediram para eu criar um modelo mais robusto. Em vez de negócio de 20 mil, eu criei um modelo de 200 mil, que era uma loja com distribuição. Que também foi muito bom. Eu vendi em torno de 30 lojas dessa, no valor de 200 mil cada uma. A gente chamava de modelo distribuidor. Só que como esse pessoal que eles distribuíam foi parando, também foi se encerrando um ciclo. E aí depois veio o modelo autônomo, que aí agora o modelo autônomo é o primeiro modelo. Lembra quando eu falei que eu coloquei lá na empresa? Quando eu coloquei na empresa lá um freezer, pessoal, não tinha sistema, não tinha maquininha, não. Era tudo a pessoa pegava lá, anotava no papel. E depois eu ia uma vez por semana pagar. Ele ia lá e ele pagava para mim, eu mandava por transferência, por TED. E eu tenho esse documento que um dia eu ainda vou poder mostrar para vocês. O nome das pessoas, a refeição que eles têm, que eles pegam o telefone deles falando a quantidade de produtos que eles pegavam. Cara, é muito legal, é muito legal. Então, ali eu vi que era um negócio... O meu trajeto era daquele modelo. Né? Porque em novembro de 2019 eu coloquei numa empresa. Em janeiro eu já tinha 5 empresas, que foi orgânico. Eu falei, poxa vida, isso aqui... Esse é o caminho. Esse é o caminho. Imagina quando eu tiver 1000 empresas. Só que eu sabia que aquele processo era muito dificultoso, porque as pessoas não estavam no papel. Aí eu tinha que ligar uma por uma. Não era um projeto... Eu acho
Eu acho que entra até dentro do nosso norte aqui, num ponto que a gente queria falar alguma coisa que é relacionada à inovação. Sim. Porque muita gente fala de inovação, mas pouca gente entende o que é inovação na prática. As pessoas acham que inovação é eu criar uma ideia do zero, né? Eu ter uma ideia que ninguém teve. Sim. E, na verdade, aonde que entra no seu negócio essa questão de inovação? Ó, a inovação, eu acho que a gente tem que estar sempre buscando, tanto hoje nós somos uma indústria, uma fábrica de produtos, então nós buscamos sempre ter a melhor tecnologia para nossos produtos, conhecimento, a gente tem que estar sempre investindo nisso. E também ali como é que a gente faz para ter uma visão antecipada do que possa acontecer, né? A inovação é algo que você faz antes de todos, né? Então eu já tinha uma vontade de colocar um freezer, uma vending machine nos locais. Só que uma vending machine é inviável financeiramente, né? Uma vending machine hoje é 80 mil reais, 100 mil reais, aí tem mais meu custo da minha marca, o custo do meu trabalho. Eu teria que vender um produto desse por 150 mil para te render 2, 3 mil, 5 mil por mês. Até para explicar para quem está assistindo e não sabe, a vending machine é aquela máquina que você costuma lá tem os números, você digita lá o número que você quer, faz o pagamento, a maquininha roda e o seu produto cai. Cai o salgadinho, cai a água, Cai a Coca-Cola. Acho que a da Coca-Cola é a mais a mais conhecida. É, a mais conhecida. A gente tem vendo aqui 1 milhão de marcas aí. Mas essa vending machine é realmente uma máquina que ela tem um custo muito alto. Ó, tá vendo aqui o pessoal anotando? Ó que bacana. Tá vendo o nome da pessoa, o telefone e o que ela pegou aqui, ó. E a data aí, E a data. Ó que legal, ó, 2019, tá vendo? Tá vendo? Aí ela pegava 4 marmitas, ó. Ó que bacana. Esse modelo, a gente hoje está instalando lá numa faculdade, né? Exatamente hoje. Estamos. Esse mês eu vou instalar 40 freezers. E eles tinham esse modelo há 4 anos atrás. Eles inauguraram ali uma lanchonete sem atendente. Autoatendimento. Então a galera da universidade ia lá e anotava o que consumia e punha o dinheiro dentro da caixinha. Ah, sim. E eles nunca tiveram nenhuma quebra de caixa. Outra coisa, tá, pessoal? Você aí que tá... brasileiro. Tira isso da cabeça, cara. Tira esse negócio de brasileiro. Cara, eu vendo hoje 100 mil refeições por mês em dezenas de empresas, em academias, em condomínios. A minha taxa de furto é baixíssima. É praticamente zero. Então eu não acho que os brasileiros vai roubar. Tira isso da cabeça, que isso não acontece, gente. O maior mercado hoje que está crescendo é o de autônomo. Você vê milhares de mercadinho. Eu não estou falando que não acontece, gente. Acontece, mas é muito minoria, pouco, né? Entendeu? Essa sensação, discuto muito isso com muitos amigos, enfim, porque essa sensação é a sensação que a gente tem na política, que é a sensação que a gente tem quando a gente anda na rua, Sim. É a sensação quando você conversa com as pessoas, que é uma pessoa que faz alguma coisa errada, como, por exemplo, vai lá e rouba uma marmita, um sorvete. Sim. Esse cara faz muito barulho, ele impacta. Quando você escuta, então vai ter 20 pessoas falando do mesmo roubo. Então parece que tem muitos roubos. Sim. Quando a gente vai falar de qualquer assunto, quando a gente está falando de uma coisa ruim, todo mundo fala sobre isso. Então a sensação é sempre múltipla, é sempre muito grande. E aí eu sempre falo assim, cara, coloca na sua perspectiva. Você roubaria essa comida? Sim. E aí, eu usando a minha régua, eu entendo que a maioria das pessoas que eu conheço, elas seguem uma régua muito parecida da minha. Pessoal, você não vai roubar, outro que eu maioria conheço não vai roubar, meu filho não vai roubar, seu filho não vai roubar. Às vezes acontece, mas faz parte do prejuízo. É isso, mas na maioria não. A maioria não, exatamente. Mas é um que furta. A sensação é que um monte de gente está furtando. Sim. E a gente tem que fugir disso daí. Porque Sim, esse furto acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa. Isso não tem que ser potencializado. Não o que tem tem que que ser potencializado é que vende muito, que é boa. Que é boa, é isso. Trazendo isso para o nosso modelo de negócio, o nosso negócio ele é muito menos passível de prejuízo do que se você comprar um mercado, pôr um segurança com 10 caixas atendendo. Pode ser que no mercado, com 10 seguranças, vai ter mais roubo do que uma pessoa com freezer lá. Até porque a gente está falando, esse freezer não está na rua. Não. A taxa de todo mundo. Só para você ter uma ideia, a taxa de furto de mercado hoje é de 3 a 7%. Da Rap Chef é menos de 1%. Sim. Entendeu? Então não tem então é indiscutível.
né? Eu acho que é. Mas explica como é que é esse modelo de freezer autônomo. O que exatamente você hoje entrega pro teu... Quem é o teu público? O que você entrega hoje? Então, o que nós... voltando ali um pouquinho, né? Eu tive muitos restaurantes. Né? Eu tive 20 restaurantes por quilo. Uma rede chamada Divina Panela, Panela Paulista, Ponta Negra, Amigos de Guarulhos, que foi um restaurante incrível que eu tive também. Tive o restaurante... O Divina Panela eu tive 13. Food Art Center, que era um restaurante vegano, na Oscar Freire. Eu tive o Bonaceira, na Moca, perto da minha casa. Então, eu tive muita experiência. Né? Então, eu conheci muito o perfil de cliente. Você imagina que eu vendia aí 300 refeições por dia nesses restaurantes durante 20 anos. E eu estava ali presente em todos eles, de segunda a sábado, das 8 da manhã às 5, 7 horas da tarde, muitas vezes até 10 da noite comprando. Então, eu vivi esse mundo muito tempo. Então, eu aprendi muito o comportamento do meu cliente. Né? Sem querer, eu tive que aprender. Todo dia vendo a mesma pessoa comendo a mesma coisa, eu sabia eu sei o que o meu cliente gosta, eu sei o que o brasileiro gosta. Né? Eu sei o que ele é passivo de comida, o que ele gosta e o que ele vai comer ou não, e a textura, e tudo isso eu aprendi com o meu negócio. Pré-Rap Chef. E aí eu trouxe isso para um modelo que é o que, respondendo a sua pergunta, Lê, nada mais é que um restaurante em formato de freezer. É isso que é o nosso negócio. Pô, mas como assim? É um restaurante evoluído, pessoal. É um freezer que você vai deixar dentro de um condomínio, dentro de um hospital, dentro de uma clínica médica, um laboratório, num prédio comercial, num refeitório de um escritório, de uma indústria. Qualquer lugar que vende 10 a 15 refeições por dia é um local pra gente. Porque é um modelo que você tem ali 35 sabores, as pessoas tendo o freezer nesse local, ao invés dela ir para descer para um restaurante, gastar 40, 50 reais, ela vai gastar em torno de 20 a 25 reais nessa refeição. Ela vai ter tempo de de comer tranquilamente. Às vezes ela está atrasada para ir embora, está cansada, uma mãe, um pai, aí ela vai lá, pega a refeição, já leva pronta para casa. Então além da gente servir um produto de extrema qualidade, a gente resolve um problema. Né? Hoje a gente tem muitas empresas, a gente atende algumas empresas famosas, o Aceleraí, que está no nosso portfólio de cliente, a Moas, no nosso portfólio de cliente, o Podpah, no nosso portfólio de cliente. Então, várias empresas aí conceituadas têm o nosso freezer nos seus escritórios, nos seus refeitórios, para atender essa necessidade do colaborador. Né? E se for de um condomínio, do condômino, do morador. Porque às vezes você está cansado, vai ter que pedir iFood, às vezes é caro, às vezes no horário você não consegue receber. Então você desceu ali no hall do condomínio, pagou, pegou, chegou em casa 5 minutinhos, aqueceu, consumiu o produto, simples, prático e eficiente. Né? E aí você fala, mas a comida é boa? Pessoal, são quase 3 milhões de refeições vendidas nos últimos 5 anos. Eu acredito que seja não boa, ela é maravilhosa. Né? Tá aqui um consumidor e cliente, parceiro Rap Chef para falar disso. Não é industrializada, né? É uma comida caseira, né? É uma comida feita artesanalmente. E aí você trabalha com zero conservantes. Ultra congelamento. Isso, nós temos um equipamento que ultra congela o produto, trazendo mais qualidade na textura e no sabor do produto. Eu acho que é o grande diferencial. Quando a gente fala que não é industrializada, é justamente a função do ultracongelamento, né? Para você poder manter aquela textura. Não necessariamente. O ultracongelamento ele ajuda, mas não é o principal. O principal é a manipulação dos produtos e os produtos certos para produzir as refeições. Então nós temos um tempo certo de cozimento, nós temos os produtos ideais. Não trabalhamos com nenhum tipo nada industrializado, nada de conservantes, essas coisas a gente não trabalha. E ainda assim temos 6 meses de validade no produto, porque nós temos os produtos certos. Né? Voltando um pouquinho, eu sou chefe de cozinha, muito conhecimento na área, então eu sei a textura de cada produto que eu uso para cada prato específico para trazer a qualidade que nós oferecemos hoje. Quando você enxerga ali, dentro dessa trajetória, né, de erros e acertos, vitórias, derrotas, que você tinha um negócio escalável na mão? Foi exatamente em 2020, cara, que eu tinha um restaurante, hamburgueria, que eu ganhava em torno de 8 mil reais por mês. Eu investi 300 mil nesse restaurante, na época.
E esse diretor que queria que eu colocasse o freezer falou, põe aqui, eu não. E quando eu coloquei lá, eu lucrei 15 mil reais com um freezer. Só que em 3 meses eu tive 5 empresas pedindo para eu colocar para eles, porque a gente resolvia um problema deles lá e estava resolvendo também nessas outras empresas. E aí eu contratei uma empresa chamada Prospect. Inclusive esse parceiro, ele é um dos meus parceiros a gente chama de master franqueado. Nessa época eu contratei essa empresa para captar empresas que gostariam de ter o nosso freezer e a gente foi surpreendido. Só em São Paulo eram 25 mil empresas com perfil nosso e pré-pandemia nós conseguimos cadastrar 70 empresas. Não ativamos porque veio a pandemia, a gente acabou não ativando. Mas aí foi aí que eu vi que eu falei, poxa. Só que nessa época eu não pensava em pôr em academia, não pensava em pôr em clínica. Hoje eu atendo farmácia, a gente atende clínicas médicas, hospitais, academias, condomínios. Eu não pensava, né? Eu pensava só em refeitório de empresa, que era o mais óbvio, porque eu tinha restaurante de clientes que tinham ticket que ia lá comprar todos os dias. Ia almoçar, então era a coisa mais óbvia. Mas eu vi que não era só isso que era rentável, né? Então, outros locais também eram passivos de ter o nosso modelo de negócio, o nosso produto, para ter ali os produtos sendo consumidos pelos brasileiros dia a dia ali. A gente está falando aqui muito nesse crescimento, né? E na sua visão de o mercado é gigantesco. E como que faz para manter essa qualidade enquanto você cresce? Olha, o crescimento ele é difícil. Nós estamos passando agora por um crescimento. A gente acredita que nos próximos 5 anos nós vamos estar atingindo aí pelo menos 1 milhão de refeições mês. É muito mais fácil eu vender 10 vezes mais hoje do que chegar de 1.000, que foi quando eu vendi a primeira vez, 1.700 por mês, né, para 100 mil. Então a gente teve um crescimento de 100 vezes quase. E nosso objetivo é crescer nos próximos 5 anos 10 vezes. É saber administrar, saber contratar pessoas certas, é você ter uma projeção, é você ser otimista com realidade. Então hoje eu tenho um freezer que vende, sei lá, 100 refeições por mês, 200. Se eu colocar 1.000, eu sei que eu já vou ter que ter 200 mil. Né? Então isso é uma coisa muito óbvia, muito certo. Então eu tenho que estar preparado para esse crescimento. E o meu conhecimento de ter montado vários restaurantes e ter vendido, esse conhecimento técnico faz com que eu consiga atender essa demanda com muito mais rapidez, né, para atingir esse número. Por exemplo, se amanhã eu vendo 1.000 freezers e tenho que começar a vender 300 mil refeições, eu consigo ativar isso em 2 meses, esse crescimento. Né, com o meu modus operandi para que isso aconteça. Então a gente tem como fazer esse processo. Né? Obviamente que isso vem através como que mantém uma qualidade. Né? Não sei se vocês tenham conhecimento, mas todo produto ele tem um processo chamado ficha técnica, né? Que é o que você, como advogado, tem lá o seu livro do OAB, como é o nome? Que você estuda? A cartilha da OAB, o estatuto da OAB? O estatuto da OAB, você sabe as leis. Sim. É a mesma coisa. Ou você, Eduardo, com o seu trabalho, você tem uma regra. A gente tem o POP, o Procedimento Operacional Padrão. Então a gente tem ali X quilo de arroz para X quilo de carne, para X quilo de sal, para X quilo de azeite, para então de alho. Então é um processo artesanal que a gente sabe entregar isso, sabe ensinar isso para os profissionais, né? E a gente consegue ter essa qualidade. E o processo que nós temos faz com que a gente tenha muita perspectiva, não só pelo que a gente tem hoje, mas de melhorias, né? Então nós vamos conhecendo outras tecnologias, eu sou uma pessoa que frequento muito feiras de negócios, feiras de alimentação, para ver o que o mercado tem para oferecer, para melhorar ainda mais do que nós já oferecemos. Voltamos para a questão de inovação, né? A inovação é isso, é a gente conseguir aplicar o que para a nossa empresa é novo, né? Sim, então, sim, exatamente. O que tem de último no mercado, às vezes, porque como eu não apliquei na minha empresa, eu vou aplicar inovação na minha empresa. Sim. E como é que funciona para investir? Sociedade, franquia, licenciamento? Qual é o modelo do negócio hoje? Então, hoje o nosso modelo de negócio, a gente chama ele de licenciamento. Não é uma franquia porque nós não cobramos royalties.
né? E nem nenhum outro tipo de taxa. Nosso lucro está realmente na venda do produto, devido ao nosso volume, né? Então a gente entende, voltando um pouquinho para restaurante, depois de 20 restaurantes, desses 20 eu tive sucesso em 18 restaurantes. A churrascaria e a hamburgueria foram muito ruins, mas 18 negócios muito bons, muito bons. Eu sei a dor que é, né? Porque as pessoas elas tendem a se aposentar e abrir um restaurante, né? Pô, agora eu vou abrir um restaurante. Isso é muito comum. Que é o inverso, né? Isso é muito cultural, né? As pessoas acham que abrir um restaurante vai começar a ganhar. Não vai, gente. Abrir um café. Você vai investir muito, payback de 4, 5 anos e vai trabalhar demais, né? Eu entendi esse processo e aí eu acabei criando um modelo de negócio onde você investe ali em torno de R$42 mil, que é um freezer, com um sistema, né, de tecnologia, com um meio de pagamento, com um processo efetivado por nós, que nós fazemos a logística, fazemos a entrega do produto, o reabastecimento, a produção. O meu parceiro, que é o licenciado, ele tem ali a obrigação de ter um acompanhamento de vendas no aplicativo dele do sistema. Então é basicamente isso que ele faz. E aí ele vai acabando, uma vez por semana, a cada 15 dias, ele faz ali o pedido para nós e a gente vai e faz a reposição. Hoje, o único trabalho do nosso parceiro é esse, literalmente. E a gente entende que esse é o modelo, né, que o parceiro Ele consegue... não precisa abastecer o freezer? Você que abastece? Sou eu que abasteço. Mas eu tenho que pedir. Você tem que pedir. E não tem custo? Não tem custo. O custo é... Então ele não tem mão de obra. Ele não tem mão de obra. Eu tenho alguns parceiros que querem fazer a reposição, tem ali um apego maior, mas não é uma obrigação, né? A gente que faz esse processo. Bacana. Eu acho que esse é o que brilha nos olhos, né? A gente vendeu para empresários ali de agosto para cá 5 modelos de 100 freezers cada, né? São investimentos de R$4 milhões, basicamente, cada um desses modelos. Então, a gente está crescendo muito e a gente acredita que vai vender muito mais, não porque é comida, é porque é um negócio próspero, né? Damos a garantia de até 2 anos o payback ou o dinheiro de volta, né? Porque a gente sabe que as pessoas vão consumir. Se não consumir esse produto, nós estamos trazendo produtos novos, nós estamos trazendo sobremesa, então ela vai ter lucro com o investimento dela. E é o único negócio do mundo, que eu não conheço, pode existir outros, né? Talvez seja muito presunçoso do meu falar, talvez que não seja digital, tá? Que nenhum parceiro vai fechar no vermelho. Pessoal, vocês têm noção que isso é incrível? Se você tem um restaurante, é muito possível que você feche no vermelho diversas vezes por ano. Loja de roupa, qualquer produto físico, você corre o risco de fechar no vermelho por questões de custo fixo, aluguel, funcionários, etc. Produtos. Com a gente não. Se você não vender ali, supondo-se que você não tem uma venda... O local que vende menos hoje, 100 refeições. Se você vender menos que isso, se você vender isso, você ainda vai ter um lucro de R$1.000 e poucos. Entendeu? Você não fecha... Como que você fecha no vermelho se você não paga aluguel, não paga funcionário, não paga nada? Não é verdade? Sim. Então a gente... E se não estiver funcionando pelo modelo que você está falando, ele é móvel, né? Ele pode tentar em procurar outro ponto. Exatamente. Outra coisa, se você tem um restaurante ou lanchonete ou loja, você vai ter que quebrar, reformar, fazer aqui, fazer ali. Você paga uma taxa de R$150 e eu tiro do seu ponto e coloco no ponto Y. Só precisa ter uma tomada. Só precisa ter uma tomada, né? Exatamente. Vai lá, Alex. Quais são as maiores dificuldades hoje que você acha que o mercado brasileiro enfrenta e o que você entende também que ele oferece como oportunidade? Você fala no meu segmento? No seu segmento. Modo geral? No seu segmento. Tá. Hoje o brasileiro, a gente fala com muitas empresas, né, para oferecer o nosso produto. A gente ainda tem um pouquinho de objeção no fato de a gente oferecer um produto de comida congelada, né? Mesmo que a gente fale que a gente vende 100 mil refeições por mês. Mesmo que a gente mostre, mesmo que a gente mande os produtos, as pessoas pegam o produto, aquecem, comem, amam e falam, puxa, eu não sei se eu vou colocar, né?
é cultural. A barreira cultural. É mais culturalmente. Mas a gente sabe, há 5 anos atrás eu vendia 1.000 marmitas por mês. Né? Eu vendi 3 milhões de refeições. Então eu sei que isso vai sendo quebrado aos poucos pela necessidade, pela facilidade e pela qualidade. Né? Esses 3 pilares vão fazer com que aos poucos o mercado brasileiro venha absorvendo esse modelo de negócio e principalmente, pessoal, pelos custos, né? Que nem a gente conversou aqui de restaurante, eu tive vários restaurantes. Existem restaurantes lucrativos de quilo? Existem, são poucos, e os poucos que são investimentos altíssimos, né? Eu estou falando, é um modelo de negócio que, sim, eu tenho parceiros muito ricos que investem milhões, mas eu também tenho parceiros que é o dinheirinho contado ali, que tinha só 40 mil e falou, pô, eu vou colocar aqui, é melhor eu ganhar 2, 3 mil por mês do que ganhar 300 reais de renda na poupança. Então, é um modelo de negócio que a gente consegue demonstrar valor, né, do qual o nosso parceiro não corre o risco de quebrar, de perder. O mercado brasileiro está vindo ali absorvendo, né? A gente consegue adentrar esse mercado, né, em locais confinados, locais que vê a qualidade no produto, vê de fato a melhoria que ele traz para o colaborador dele, oferecendo um produto desse para os colaboradores a um preço de 20 a 25 reais. Produtos de extrema qualidade, risoto de camarão, bacalhau gratinado, peixe no molho de camarão, feijoada, escondidinho de carne seca, que se você for consumir no restaurante é pelo menos 3 vezes esse valor, por causa de custos operacionais, por isso que ele custa muito mais, não é por causa da qualidade, a qualidade nossa é excelente. Então, a nossa maior objeção hoje é a quebra das pessoas entenderem que com o tempo nós vamos adentrar isso no mercado e vai ser aceito como já está sendo, né? É demonstrar valor mesmo, e o tempo vai mostrar culturalmente que isso vai se modelar, vai se moldar o mercado. O mercado vai ser moldado por esse sistema, como está sendo moldado agora por aqueles mercadinhos de condomínios, né? Sim. Então, antes você saía no mercado, passava 2, 3 horas lá fazendo compra. Ainda se faz muito isso, mas muitas pessoas descem no seu condomínio ali, tem ali fácil, compra e resolve um problema rápido. Então, nós estamos modelando para isso também, que também entra no nosso modelo de negócio, o modelo autônomo. Excelente. Eu enxergo aí, como em todo negócio, é que você tem vários pontos, né? Que o restaurante não vai perder, porque não é que a pessoa vai deixar de ir no restaurante. Não. Ela tem uma opção a mais. Sim. Do mesmo jeito que eu não deixo de ir no mercado, porque eu tenho lá o mercadinho lá no prédio. Exatamente. É só agrega. Mas, às vezes, eu não preciso ir. Pô, eu vou sair para comprar um refrigerante, tá aqui no mercado. Eu vou sair para comprar uma refeição, tá aqui embaixo. Isso. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. Exatamente. É para agregar. Exatamente. Hoje nós temos empresa com consumo médio de 20% do efetivo. Então, uma empresa com 100 colaboradores, 20 pessoas vão consumir diariamente. Né? Não é 100%. Né? Ainda não. Mas, devido ao mercado, vai aumentar muito essa taxa. Tanto na qualidade nossa, de oferecermos mais produtos, com custo-benefício muito bom, como de fato as pessoas começarem a consumirem esse produto com mais frequência, né? Em 2020, o nosso consumo de comida congelada era de 1,5%. Hoje já está em 7%. Até 2030 vão ser 27% da população brasileira consumindo produto congelado pronto, essas refeições prontas. Ou seja, vai crescer muito, né? Então a gente não tem dúvidas que nós estamos no caminho certo. Muito bom. Fala pra gente o que você acha que o Brasil vai proporcionar agora durante esse ano, pensando aí na evolução do teu negócio. Olha, eu acredito, né, como empresário e ali o otimista que trouxe eu até aqui, né, que a gente tem muita oportunidade, né? A gente fala muito vai ter ano de Copa do Mundo, ano de eleição. Pessoal, desapeguem disso, né? Se você for analisar, né, a gente está vendo que o mercado de luxo é o que mais cresce, né? Você vai querer passar um final de semana na praia, coisas de 5 anos atrás era R$1.000 um final de semana, hoje é 5 mil, e você não consegue vaga, né? Então, tem muito dinheiro no mercado para quem prestar um bom serviço, para quem tiver disposto a trabalhar,
né? E eu acredito que para a Rap Chef é o melhor ano da história, né? Por quê? Porque muitas pessoas têm essa crença, né? De que, pô, vai dar certo, vai não sei o quê. Pra gente é comida é uma oportunidade. Então, né, ela não vai deixar de comer, esquece. Ela pode deixar de comer num restaurante de R$60 por dia, mas uma refeição de 20 a 25 reais ela não vai deixar de comer. Então, pra gente, é incrível, né? E a Rap Chef, você pensa em levar ela até onde? Qual que é o seu plano aí de voo para a Rap Chef? Eu sou muito regrado a passos, pensando a longo prazo, mas criando passos mais realistas, né? Então, a expectativa é que esse ano a gente alcance os 1.500 pontos de venda. A gente sai dos 300 PDVs para 1.500. E nos próximos 5 anos, aí, em torno de 20 a 30 mil pontos de venda. Né? Por quê, Ale? Por que eu estou te falando isso? Porque eu tenho muita busca nacionalmente. Né? Hoje eu atendo Curitiba, eu atendo Rio de Janeiro, eu atendo interior de São Paulo, eu atendo capital. Mas eu tenho vários estados, Espírito Santo, Bahia. Hoje mesmo o cliente de Salvador queria comprar 10 freezer lá em Salvador. Nós vamos crescer espiral, né, que a gente fala, né? Então, a gente sabe que a gente tem potencial de crescer muito porque a gente resolve um problema. Tudo aquilo que se resolve um problema tende a crescer muito, né? Só que nós temos que ser estratégico, ter os parceiros corretos para não crescer de qualquer forma, para não deteriorar a margem, né, a marca, né? Então, quando eu detenho de todo o processo e o meu parceiro não tem responsabilidade praticamente de nada, eu consigo ter um controle maior do negócio. E faz com que todos ganhem, né? Eu tenho uma frase que é muito legal, que eu sempre falo, né? Entre a mãe e o pai, né? O pai é aquele cara que joga você mais pra frente, né? Eu sou a mãe, né? Homem do meu franqueado, do meu licenciado, desculpa. Porque eu vou chamar a atenção dele na hora que precisar, para que ele tenha ali uma visão, para que ele faça ali um processo melhor com o cliente dele, porque é ele que fala com o cliente dele. Apesar de nós fazermos todo o processo, é ele que vai tratar com o cliente dele. E ele tem uma visão de longo prazo. Porque mesmo quem começa com um freezer, pode amanhã ter 10, 20, 30, 100. Né? É um produto, é um processo que você não precisa investir muito alto. Não é barato? Não. Mas também não é caro, né? Pelo retorno. Então vale muito a pena. E principalmente por você não precisar ter que trabalhar 50 horas por semana. Pô. Tem negócio melhor que a Rap Chef, lógico que tem. Mas isso custa 50 horas, 60 horas, 80 horas de semana sua trabalhada. Seu suor. A Rap Chef você não precisa disso. Você pode aproveitar esse tempo e cuidar da sua família. Você tá entregando tempo também, né? Eu tenho uma propaganda da Rap Chef que a gente não vende negócio, a gente vende qualidade de vida. Né? Por enquanto as pessoas estão começando a entender esse mercado, estão começando a consumir esse produto ali, né? Aos poucos, vão conhecendo. Mas vai chegar um momento que isso vai se tornar tão comum. Eu tenho empresas hoje que eu vendo 200 refeições por semana, né, com 100 colaboradores. E, inclusive, esses dias o diretor do Aceleraí me chamou a atenção, falou: Israel, você colocou aqui essa semana e já acabou. Então, poxa vida. Ou seja, né, as pessoas entendem o valor do produto, entendem o negócio, a qualidade, e isso vai se tornar cada vez mais comum. Né? E a gente está aqui buscando trabalhar, fazer melhores produtos com mais qualidade, com mais entrega, para que as pessoas possam evoluir cada vez mais. Que legado que você quer construir, quer entregar como empreendedor? Olha, o legado, eu penso muito no meu filho, cara. O meu sonho é que meu filho tenha tanto orgulho de mim como eu tenho do meu pai. Porque eu tenho muito orgulho do meu pai, da minha mãe também, que eu amo de paixão. Mas empresarialmente, meu pai era uma pessoa que tinha uma visão muito, muito otimista. Meu pai, cara, era o cara mais otimista do mundo. Ele trabalhava de domingo a domingo, né, e era super otimista. Eu quero que meu filho ele tenha orgulho do pai dele, que eu estou transformando não só a vida dele, mas de pessoas, né? Quando eu entrego para um parceiro um produto, um negócio, que ele tem tempo de vida, ele está lá na praia, está na Europa e o produto dele está vendendo aqui em São Paulo, sem ele ter que ter funcionário, sem ele ter que ter custo, sem ele ter que se preocupar com pagamento de funcionário, ou qualquer lugar que ele esteja, ele tem esse controle, porque nós aqui somos o seu background, somos o nosso time, cuida de você para isso. Eu acho que esse é o maior legado, sabe? Não é vender. O lucro ele é muito bom, pessoal, muito bom, mas entre
Vou falar em números aqui. Hoje um negócio, um restaurante vai te custar em torno de 500 mil reais. E esse restaurante vai te entregar em torno de 10 a 15 mil reais de lucro por mês, tá? Se você pesquisar no mercado, você vai ver que é isso que acontece. Mais ou menos, e olhe lá. Tá? Fora, sem considerar os meses de férias, meses de feriado, essas coisas. Esse ano os restaurantes estão mortos. Os restaurantes por quilo, que trabalham de segunda a sexta, que dependem da área comercial, vão ter um prejuízo absurdo. Muitos vão quebrar esse ano. Isso, infelizmente, é uma certeza. Você vai investir ali 500 mil reais num negócio desse, trazendo isso para a Rap Chef, você também vai ganhar seus 15 mil, 20 mil por mês. Só que no restaurante você trabalha 200 horas por mês, 50 horas por semana. Com a Rap Chef você trabalha 2 horas por mês. Quanto custa isso? Quanto custa você ter uma renda de 15 mil reais por mês? Se eu trouxer isso para um imóvel ou para um mercado de ações, um imóvel você teria que ter, para você ganhar 15 mil, você teria que ter um imóvel de 5 milhões de reais, de 3 milhões de reais para ganhar um aluguel de 15 mil, né? Então eu acho que esse legado e essa responsabilidade que eu estou trazendo para o meu parceiro, que nós estamos construindo juntos, com melhorias, com possibilidades, eu acho que é isso que eu quero que as pessoas enxerguem, né? Que elas podem sim ter coisas boas sem terem que desacreditar, né? Mais uma vez, os pessimistas vão ser as pessoas que vão trabalhar para os otimistas, né? Então eu acho que você que está aí assistindo a gente, que está acompanhando esse podcast até aqui, cara, enxergue com prosperidade. Enxergue com prosperidade. Deus quer o melhor para você, cara. Ou aquilo que você acredita que é o melhor para você. E você pode sim ter uma qualidade de vida sem ter que morrer de trabalhar. Tudo aquilo que você viveu até hoje não necessariamente tem que ser o que você tem que viver daqui para frente. Entendeu? Com a Rap Chef é uma oportunidade. Mas também existem outros negócios também que você pode sim ter essa visão de mundo e de mercado. Israel, muito obrigado por você ter participado, eu aceito o convite. Eu acho que é bastante inspirador ouvir a tua história, ver o quanto você preza pela família, ver o quanto você tem ali de interesse de transformar um negócio em propósito e multiplicar isso, né, proporcionar isso para que outras pessoas possam também fazer parte desse ganha-ganha. E acho que a missão é verdadeira. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Volte sempre. E quem quiser ter um freezer da Rap Chef aqui e estiver vendo aqui o podcast, vai ter uma condição diferente? Vai. Você que estiver aí assistindo a gente, quiser aqui participar, fala que você está no 360 Talks, que nós vamos fazer uma condição especial para você. Então clica quero aqui embaixo aqui que a gente... É isso daí, deixa a mensagem. Manda que vai um contato lá para o Israel, ele vai mandar lá uma condição especial para você começar 2026 empreendendo de verdade. De verdade. Condições de pagamento. Posso dar o meu recadinho aqui, Ali? Lógico, manda Claro. Pessoal, Por favor. Acompanha a gente aí na rede social, @meuRapChefOficial. Vai aparecer aqui. O meu também, pessoal, _Matias. E obrigado, meninos, né, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês, falar um pouquinho da minha história, falar da minha visão. A gente tem um propósito de vida, né? Sozinho nós não chegamos a lugar algum. Né? Desconstrua para construir algo maior. Né? Às vezes a gente vem com aqueles resquícios, aquela cicatriz, né? O empreendedor quer ganhar. Não, gente, não. Venha conhecer, converse com outras pessoas que fazem parte do negócio, né? Para que você tenha ali uma visão. E obrigado mesmo, de coração, pelo convite. Eu espero poder vir mais vezes com vocês para estar falando um pouquinho ali de outros assuntos também que a gente possa agregar à sua audiência e que a gente possa ali trazer uma clareza para o pessoal. Eu agradeço muito o convite. Essa daqui é a nossa caneca. É um presente. Opa! Participa aqui. A gente faz um brinde aqui. Saúde. Saúde. Muitos negócios. Então, o futuro pertence a quem constrói agora. Exatamente. É isso. Curte, compartilha Obrigado. e clica no sininho lá, hein? Se deu fome, pede Rap Rap Chef. Rap Chef. Chef. Valeu. Valeu. Terça-feira que vem tem mais. Legal. Show? Show de bola, hein?
Valeu. Eu falei, é verdade que quem vem aqui ganha uma Ferrari? Ganha. Ganha. Não é essa, é uma maior. De verdade, né? É uma De maior. verdade.